por essa oportunidade de poder trazer alguma coisa para discutir com vocês sobre as novas genéticas que estão vendo. Obviamente, essas genéticas que nós vamos discutir hoje não são publicadas em artigo científico, uma vez que o rigor do artigo científico ele não é obedecido e também muitos criadores não têm essa noção, essa formação acadêmica para poder publicar. Então, eles publicam fotos de microscópio, eles publicam os cruzamentos testes e é isso que eu trouxe para vocês para a gente poder discutir um pouco. Tá? O que eu consegui arranjar de artigo científico, eu trouxe aqui para vocês e está na foto, por exemplo, ele vai estar o link ou o artigo com o nome do autor e a data. E eu não estou sendo patrocinado por nenhum site, nenhuma empresa asiática, japonesa, chinesa, mas eu coloquei por questões éticas a fonte da onde eu tirei aquela informação. Se vocês quiserem pegar e anotar o site, vocês podem anotar, mas infelizmente muitos sites do Japão eles não falam português nem inglês, então o site vai estar em japonês. E aí você vai pegar e copiar e jogar no Google Translator, a tradução vai ficar manhaca. Literalmente fica manhaca. Você fala, meu, o que ele quis dizer com isso aqui? Então temos essa barreira da língua, mas em que eu puder traduzir para vocês, eu vou lá. Vamos lá. Essa população, essa foto aqui é uma foto dentro do rio da população de grupos selvagens de Cumaná, da ilha de Trindade. Né? Vamos dar um zoom aqui para vocês poderem compreender um pouco o que é um cromatóforo group. Então a Verena Kotler, em 2014, ela publicou o primeiro paper oficialmente falando do pigmento de célula, de como é que é a estrutura da célula. Isso parece ser muito bizarro, né? Porque em 2014 sei que muito criador de grupo já vem falando isso desde 1946. E aqui é só um zoom, onde a gente consegue perceber aquelas coisas que parecem uma malha, essa parte aqui que parece uma malha, são as delineações dos melanófilos, das células de cromossomo de pigmento preto, da melanina, que está envolvendo a escama. Antes de eu continuar, eu queria conhecer vocês um pouco. Quantos aqui já criam grupo há muito tempo, há mais de 5 anos? E quantos aqui estão começando agora no hobby? Ok. Só para me adequar à linguagem, tá bom? Então, quando a gente temos, você vê uma cor meio azulada ali, né, em cima, e temos os dois spots que na foto, tá, no marco aparece um pouco alaranjado, amarelo, e uma concentração mais de pigmentos pretos, o black spot, né, o spot preto. Dando mais um zoom, você vai ter mais ou menos uma imagem como essa, e onde aquele N são os melanófilos, as células de pigmento preto, tá? O X são os xantófilos, as células de pigmento amarelo, tá? E o I é o iridófilo, tá? que são cristais de guanina que refletem a cor. Então, dependendo do ângulo do cristal, né, e dependendo da incidência da luz, nós temos uma cor diferente, como se fosse um prisma, como se fosse a bolha de sabão. Você tem a luz entrando de um lado e você, quando você observa, você vê todo aquele arco-íris e tal, e o responsável disso é o iridófilo. Existe ainda o leucófilo, a célula de pigmento branco, que dá um pouco da noção da cor branca, tá bom? E as cores finais dos peixes, elas sempre são uma sobreposição dessas 4 cores, desses 4 pigmentos. Então nós temos na camada de epiderme do peixe, nós temos esses cromatófilos, e temos os mesmos cromatófilos na hipoderme do peixe. Tá? Então a sobreposição dessas camadas e o arranjo das cores é o que temos, como o nosso olho percebe essas cores. Não necessariamente aquele azul que a gente vê é um azul, mas é uma sobreposição das cores. Tá? E falando em cor básica da pele do peixe, nós temos na natureza já se encontra animais nesse sentido. Então aquele primeiro peixe da esquerda ali, tá? Da esquerda,
é um peixe que nós chamamos de grey, ou cinza, que tem a categoria de criação grey. E lá, descendo na linha E na linha F, é um zoom, para vocês terem uma noção de como que está rearranjado, como que ele é o arranjo das células de pigmento. Na linha do meio é o vulgo blau, que o pessoal fala, tá? Ele é recessivo e que dá uma sensação de que ele é um guppy, ele tem a pele meio azulada, mas se você olha no microscópio não tem nada de azul, ele só tem um arranjo dos pigmentos de cor preta, a melanina, os melanófilos, e se você olhar na linha F ali, você vê que ele está um pouco diferente comparando com o selvagem, né, com o grey. E também temos o golden ou bronze, né, dependendo da região, do mundo onde ele é aplicado, ele tem a apresentar esse tipo de padrão, uma cor um pouco mais amarela, mas se você olhar no microscópio, o que aconteceu foi o aumento de xantóforos e a diminuição de melanina. Além disso, nós temos outras cores de pele, que é o branco, né, o Weiss, do alemão branco, né, que está lá em cima, e aqui a gente pode comparar, colocando um ou outro, são grupos de criação já. Tá? Então, aqui embaixo, debaixo da esquerda, é o grey, o normal, que a gente chama. Tá? Subindo no sentido horário, temos o blau, depois temos o gold, que é o amarelinho, em cima temos o Weiss, que é o branco, e temos uma mutação chamada bronze, ou tiger, que faz com que haja um acúmulo maior de melanina na borda das escamas e dá essa impressão de tigre para os asiáticos. Né? Então eles chamam isso de tiger, e nos Estados Unidos eles chamam isso de bronze, na Europa eles chamam isso de golden. Então fica muito, vocês perceberam como o mundo ainda não fala a mesma língua. Uma vez que o gold para nós é amarelo, e se a gente falar golden, vira o bronze do europeu. Então, às vezes fica muito complicado você conversar com o europeu, o americano e o japonês no mesmo chat, porque acaba tendo uma dificuldade na definição, da forma de comunicação. Além dessas cores que a gente viu, das 5, nós temos ainda os albinos. Tá? Nessa foto maior de baixo, nós temos o que eles chamam de Real Red Eye Albino, que é o albino verdadeiro com olho vermelho. Tá? Por que eles chamam isso? Porque aquele buque ali em cima, aquele amarelinho ali em cima na esquerda, ele tem o nome de Wine Red Eye. Ele é albino, mas ainda ele apresenta algumas cores, algumas pigmentações. Alguns criadores chamam ele de lutino, né? E usa esse termo lutino para qualquer albino com cor que não seja melanina, que também já chega a ser uma nomenclatura não satisfatória, porque deveria se chamar rubino, o vermelho albino, deveria chamar lutino, o amarelo albino, o fel melanino, o albino com um pouco de melanina. Né? E seguindo na direção horária, temos o pink também, que é parecido com o tiger, o bronze, que tem aquela mutação no pendúnculo e acaba mudando. Aqui embaixo temos o genetic white. Tá? Esse genetic white, na verdade, é o recessivo do Weiss, né? Só que com o albino. Então é o Weiss mais o albino. E aí fica o genetic white. Você comparando do lado do albino, você vê que ele é um pouco mais branco. Fora isso, hoje nós temos algumas variações do grey, então temos umas 3 ou 4 escalas do grey e temos umas 2 escalas ainda do gold. Então tem gente, o pessoal chamando ele de cream, outros chamando de milk, outros chamando de real blau e por aí vai. Então não está definitivamente já estabelecido qual é a grade do peixe, na cor da pele do peixe. E eu trouxe aqui para vocês também um pouco de noção dos padrões, né, que ele tem da cor. Okay? Começando lá em cima, temos o platina. Platina, ele fica com aquela cabeça branca ou prateada, e ele pode ser ou amarelo, ou ele tem um pouco de cor dourada, depende da espécie, da raça que você está trabalhando, você consegue ter uma variação de cor.
Temos o normal, que é o que o pessoal já chama de normal. Depois temos o snake skin, onde tem aquele padrão que lembra uma pele de cobra, por isso esse nome. Depois o padrão de corpo old fashion, né? O old fashion ele lembra aqueles grupos selvagens antigos. Abaixo temos o Japan Blue, tá? O Japan Blue ele tem duas nomenclaturas. O Japan Blue, quando ele vai para uma linha normal, que nem está naquela foto, ele vira um aquamarine. Comercialmente ele muda de nome, chama aquamarine, mas é o Japan Blue. Existe uma mutação do Japan Blue, onde o Japan Blue invade a cabeça do peixe, que eles chamam de lazuro. Tá? Depois tem o Half Black, ou Tuxedo, que tem isso no HB, que o pessoal chama muito de HB. Hoje temos um gene único com o Japan Blue e o Platina, que vocês viram que o Platina desse Japan Blue ele é amarelo, é diferente de cor daquele platina branco em cima, mas ele é o mesmo peixe, é o mesmo platina. Depois mais para baixo temos o Santa Maria, que fica com a parte, o pedúnculo e a parte de cima da frente do corpo em cor preta. O Galaxy, tá? Que vem platina e snake skin. Temos o Coral Red, nesse caso aqui está um Coral Red andamento cheio pastel albino, mas o Coral Red na verdade é essa mancha vermelha que invade a parte da frente da cabeça do peixe, pode se estender até o pedúnculo. E temos o metal. O metal é um gene que deixa a cabeça preta. Além disso, nós temos outros genes, outros padrões de corpo já, que nem a cubra, sulfúrios, o esteroidometal, que forma de calife, que se eu fosse colocar todos aqui, a gente ia passar só discutindo os padrões, e não é essa a proposta. A proposta é a gente ver as novas tendências do mercado. E aí, olhando no microscópio, será que aquele azul que a gente vê realmente é azul? Então, olhando uma foto do microscópio da epiderme do red glass, né, do peixe vermelho, daquele peixe embaixo da coluna da esquerda, vocês veem lá o pigmento laranja, ele já está mutado. Ele mudou para uma pigmentação vermelha. E aquela mancha pretinha ali é o melanófilo, tá? É o pigmento preto. Então, a combinação do pigmento vermelho, mais a combinação do pigmento preto, mais a camada da hipoderme que está corado ali, na lâmina, o arranjo, ele forma essa impressão de que é vermelho o peixe. Tá? Olhando para a coluna do lado, é o mesmo peixe, só que é azul. A gente enxerga como azul, mas se você olhar no microscópio, os pigmentos eles são amarelos, amarelo e preto, e depois o arranjo da hipoderme é diferente do pigmento do peixe vermelho. Se você cruza, quem é glass sabe que sai glass vermelho e glass azul no meio, né? Isso aí é um blau também no meio, e o que muda na verdade é o rearranjo. Vocês viram a melanina do azul com a melanina do melanófilo do azul com o melanófilo do vermelho? Ele tem uma forma diferente, né? E o pigmento vermelho ali no azul, ele acaba ficando amarelo. E a segunda camada também ele fica com um arranjo diferente. Então essas sobreposições de camada acaba dando essa impressão de que é azul. Mas em nenhum momento a gente acha pigmento azul no peixe. Esse é um gene que eu ia falar hoje, que esse gene não existe no Brasil. Mas felizmente eu tive a satisfação de descobrir que esse peixe tem no Brasil. Né? Esse gene que a gente chama de ivory, ivory significa marfim em inglês, ele literalmente chama ivory por causa dessa característica. O peixe ele fica com uma cor meio esbranquiçada, igual a foto maior do peixe lá em cima. O que esse gene faz? Se a gente olhar no microscópio, essa coluna da esquerda, que seria a coluna do meio, você vê que os melanófilos eles não estão granulados, eles estão parecendo uma aranhazinha, né? E o pigmento de um peixe normal, ele quer, para a combinação ivory, ele está em forma granulosa. E você olhar os cromatófilos que ele tem o seu vermelho ou azul, né, o vermelho, o xantófilo, você vê que no peixe heterozigoto está ali aquelas bolinhas meio roxeadas, meio espalhadas aqui, ó, essas bolinhas aqui, que meu pointer morreu a bateria, essas bolinhas aqui, se você olhar do outro lado, elas estão bem menores,
elas estão suprimidas. E isso dá a impressão de que o peixe fica branco. E para ver como é que é a epistasia desse gene, epistasia na verdade é a influência de um gene na expressão do outro, na parte do fenótipo. Tá? Então quando a gente vê a epistasia do gene, se você olhar essa sequência de fotos abaixo aqui, né, são peixes que tem são irmãos, tá bom? Esses três primeiros aqui de baixo são irmãos, e esses irmãos aqui, eles são todos full red. A diferença é que aquele branco ali da esquerda é um full red com ivory, e o ivory suprimiu todos os pigmentos de xantófilo, então ele ficou branco. Por isso que quando eu vi a revista lá que tem o Michel, famoso aqui, ele tem Blau, que ele chama de Blau, e esse Blau, na verdade, eu questionei se isso era Blau mesmo, porque não é isso que acontece no peixe. E ali tem essa outra foto aqui, é um Red Glass com Ivory. Então o Red Glass com Ivory ele acaba ficando tudo branco também. O American Pink and White, essa é uma raça que eu particularmente gosto, porque ela é muito útil como ferramenta. Mas esse branco do American Pink and White, ele é diferente do Ivory. Tá? De que forma? Quando você tem... Claro. Obrigado. O American Pink and White é essa mutação aqui, ó, que acontece no pedúnculo e na cauda, deixando ele meio, às vezes com um tom branco, às vezes com um tom rosa, podendo até ser amarelo e rosa. Tá? E a partir desse American Pink and White, o pessoal criou o White Galaxy e o White Glass. Esse aqui é um White Glass suave, né? Mas o que a gente observa, quando tem expressão muito dos leucófilos, das células brancas, as células pretas que deveriam estar mais evidentes aqui, esses contornos, o heteromorfo aqui do Glass, que deveria estar mais evidente, aquela marca Nike do Glass, ele também fica meio transparente. Então existe uma influência do gene branco, do gene do American Pink and White, que acaba impedindo um pouco a expressão do metamórfo. HB, o vulgo half black, né? Por isso chamado HB. Normalmente no HB, que a gente vê aqui embaixo, né, as linhas asiáticas elas vêm com HB que a gente chama de HB neon, que é esse platinado, esse branco, que às vezes pode ser azul, que pode ser vermelho, que pode ser amarelo, no dorso do peixe. Da onde que veio esse full white? O full white veio desse peixe aqui, do HB pastel branco. Tá? E o full gold veio do HB pastel amarelo. O que aconteceu com esse neon aqui? Alguns neons dele, alguns peixes têm um neon que invade para todo o corpo, tá vendo? E essa invasão que permite que ele tenha essa cobertura aqui. Então nada mais é do que um HB pastel branco com neon que cobriu um pouco o corpo. O full white e o full gold é a mesma coisa. Cabe ao criador selecionar. A gente sabe que isso não é fácil, porque começa a aparecer mancha amarela, mancha branca, e deixar ele uniformemente numa cor só não é tão simples assim, demanda um pouco mais de seleção. Purple Glass. O Purple Glass, lembra da mutação do Ivory? Né? Quando a gente fala de peixes azuis e vermelhos, no Japão, eles têm um gene que eles denominam como R. Tá? R. E na Europa, eles têm dois tipos dessa expressão, o R1 e o R2. O R1 seria o antigo Dunkel, que vocês vão ver em alguns artigos antigos, chamado Dunkel, que geraria o Hellblau. Tá? E o R2, que é o R asiático, eles chamam de Asian Blau, que é o Blau asiático. Quando você tem uma expressão dominante Rzinho, o peixe heterozigoto para o gene R, ele sai azul. Quando ele tem uma expressão homozigoto, Rzão, ele vira vermelho, ele vira o red glass. E quando ele tem um Rzinho, ele sai igual. Estamos falando de um par de rim. Agora vamos somar um outro par que é o Ivory. Então o Ivory, quando você tem a expressão do Rzão, que seria o peixe azul, mais o Ivory,
ele acaba fazendo essa mutação. Os melanófilos têm uma pequena mutação, isso aqui é o raio da nadadeira, tá bom? É o osso do raio da nadadeira, são as articulações do raio da nadadeira. Isso aqui é uma foto de uma nadadeira do Red Glass. Então você vê o pigmento laranja bem presente. Quando você transforma ele em purple, esse daqui é o pigmento que deveria ser vermelho. Tá? E a melanina está lá. Então essa expressão mais a camada da hipoderme forma o purple glass. Ok? O que esse purple, o que esse ivory influencia na expressão do azul? Então a japonesada começou a tirar o ivory e colocar em todos os fechados deles. Esse daqui é um Japan Blue Glass, Aquamarine Glass, tá bom? Com o ivory virou purple aquamarine, tá bom? Esse daqui é um Viena Emerald Blue, com purple, com ivory, ele virou um purple, tá bom? Então você vê que a coisa muda. E comparando um do lado do outro, nem é tão assim parecido, ele fica bem diferente. Tá bom? Mutações de nadadeira peitoral. Nós temos algumas mutações que hoje nós vimos, ontem nós vimos esse peixe aqui, Big Ear, né? E depois nós vimos esse peixe aqui que são os ribbons, que tem essa mutação na nadadeira peitoral. Mas existem hoje ainda duas mutações que a gente não conhece aqui no Brasil, que é essa mutação aqui, onde o peixe é tudo normal e só a nadadeira peitoral ela fica de forma elipsoide. Os primeiros raios de cima crescem, mas os de baixo não crescem. Ele fica muito parecido com esse daqui. E tem um gene que não sei porquê, ele não vira Big Ear, mas ele muda a cor da peitoral. Então o peixe que era para ser full red, ele acabou ficando só com a nadadeira preta na peitoral. Tá? E é um gene recém-descoberto. Esse gene aqui saiu no blog semana passada. O Ralph Moon, que vocês também já têm aqui no Brasil, o Ralph Moon seria nada mais que as bifurcações dos raios da nadadeira, elas têm maior quantidade de bifurcação. Tá? Então você pega um gado, ele sai um raio da base do pedúnculo, que vira 2, que vira 4, que vira 8. O Ralph Moon, ele continua 8, 16, 32, e aí ele vai abrindo, por isso que ele abre muito. Você vê olhar aqui, ó, a bifurcação aconteceu aqui, e ele acaba abrindo mais. E é um gene também que é autossomal, mas depende muito da fêmea. A forma da cauda dele depende muito da fêmea. Se você não tiver uma fêmea, Ralph Moon não vai sair Ralph Moon. Aí eu trouxe essa novidade que agora está bombando no mercado da Ásia, tá? Que é o HB Snake Skin. O que eles fizeram? Eles começaram usando o HB com fêmeas de Moscou. Porque existe uma discussão falando que todas as fêmeas de Moscou possuem um complexo de genes que eles denominam MBAG, MBAG, né? Que é o Moscow Blue Associated Genes, são genes associados ao Moscow Blue, e que essa fêmea permite que o HB tucheto, o HB, ele cresça essa expressão do snake skin por cima. Porque quem já cruzou o snake skin com o tucheto vai tirar tudo leopardo, é tudo com cintura preta e cauda tudo esquisito. Né? E lá na Ásia eles conseguiram então separar o gene do Moscow Blue Associated Genes, que é o MBAG. Então você vê no pedúnculo desse HB, ele tem um pouco de snake skin por cima e tem o platina. Então é bem provável que ele cruzou um Galaxy com uma fêmea de Moscou lá atrás para chegar nesse peixe onde chegou. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui ele tem o neon ainda da fêmea do tucheiro. Aqui é um snake skin em cima do tucheiro, se vocês verem, ele tem uma delimitação preta bem aqui, e daqui para trás é o HB. Né? Aqui temos o que eles chamam hoje de platina snake skin, eles estão conseguindo selecionar o snake skin mais para platina, onde eles têm o HB, mas eles estão usando, acho que o HB, o Nigrocaudatus tipo 1, que é o Nigrocaudatus um pouco mais, menos negro. Tá? E depois, hoje nós temos ainda esse leopardo, onde aparecem essas bolas pretas em cima do HB. Big dorsal. Né? Quanto maior, melhor.
Quanto mais bifurcação de raio, mais comprido, melhor. Inclusive essas fêmeas aqui do nosso amigo Kevin tem a dorsal, aqui tem uma dorsal quase de 180 graus, e é maior que a caudal, né? E esse mesmo peixe ele pode apresentar o raio tão bifurcado assim, comprido, como ele também pode apresentar um raio muito bifurcado, mais curto. O Guppy Koi, ou Guppy Kohaku, onde eles se inspiraram naqueles espadinhas branco e vermelho e conseguiram pôr o gene Red Head com Red Tail num Guppy Vice, tá bom? Por isso que vocês viram que são peixes que a gente tem aqui, e a gente poderia sonhar um pouco também e tentar criar isso, né? E recentemente, nessas meadas do Kevin, apareceu esse Guppy, que eu não sei se o mercado vai comprar ou não. Mas é um Guppy que é inspirado naqueles King, que tem a cabeça grande, a cabeça de Holanda, né? E é uma mutação que faz a pele, a epiderme da cabeça crescer. Tem Guppy Holanda do Kevin que até cobriu o olho, ele ficou cego porque a pele cobriu. Então nem mesmo ele não conseguiu controlar esse crescimento. Cálico e Mera. Tá? O Mera, na verdade, foi inspirado nos Betas Crown, aqueles criadores de beta que tem o beta crown. O que acontece com o Mera? Tem o crescimento da nadadeira, depois tem uma apoptose, que é a morte natural da morte do tecido programada, e sobrevivendo só o tecido, a membrana dos raios. Então aqui nós temos um Mera e temos outro Mera. E em cima, aqui que é o cálico. O cálico é um gene que ele cria essas riscas aqui, ou esses pontos de hidrófilos no corpo. Então aqui nós temos um cálico Mera. Ele fica todo registrado nesse padrão que foge muito do Snake Skin. É um gene também raro. Eu não sei porque o pessoal não continua criando, ou não sei se eles não criam porque o mercado também não aceitou muito bem isso. Na Europa, esse peixe aqui jamais seria aceito, porque tem que são peixes doentes. Assim como o peixe anão lá, o Guppy balão, eles não aceitam, só tem um peixe doente e lá na Europa não tem mercado. Aqui no Brasil eu não sei como é que é, se vai vender ou não, mas... E aí trouxe algumas caras novas que os criadores do mundo estão fazendo de forma experimental. Eles cruzam tudo com tudo, mas eles cruzam tudo com tudo de forma controlada. Eles conhecem como que vai ter o peixe, como que é o peixe, como é que é a genética, como é a cor da pele, e eles planejam, e aí eles analisam o resultado. Então esse primeiro aqui é um peixe selvagem, veio de um snake skin round tail, mas que apareceu esses black spots aqui, ó, em cima do peixe. Que na Ásia eles já estão um pouco mais adiante, já fizeram aquele leopardo que nós vimos lá atrás, né? Que é esse daqui, ó. Bom, hoje o leopardo está mais ou menos com essa carinha aqui. Temos ainda o Moscou com um corpo preto, black Moscou com a nadadeira azul. Eles ainda não conseguiram colocar essa nadadeira azul nas outras nadadeiras. Então ele fica alguma coisa parecida com isso daqui. Temos um gene rubra, que é uma mancha vermelha que fica embaixo. E colocar um snake skin por cima, dá esse padrão aqui. Lembra do gene Rzão e Rzinho? O gene Rzinho formava um blau, certo? Eles colocaram isso aqui no gene magenta, de forma impotência, com o gene Rzinho, deu essa malha aqui, que eles chamam de Piebald Guppy, ou Guppy malhado, como vaca malhada. Ele acontece essa expressão aqui. Aí teve outro que colocou no HB Red, com a dorsal branca, um Red Head. E eles chamam esse Guppy lá de Santa Claus, de Papai Noel. Temos esse outro Guppy aqui, o tailandês é muito nacionalista quando a gente fala em peixe. Então, o tailandês ele tem o beta, ele cria o beta na cor da bandeira, ele tem o espada, ele cria o espada na cor da bandeira, ele tem o camarão, ele cria o camarão na cor da bandeira. E aí o criador também resolveu criar, através do gene do Medusa, esse Guppy que tem a bandeira da Tailândia, que é a cor branca, azul e vermelha. E esse daqui é um criador chinês lá de Taiwan, que ele também anda misturando muito. Ele é mais biólogo, ele é entomólogo, mas ele adora pegar os Guppy dele, jogar no tanque, misturar tudo, e depois ele
descobre o que ele fez. E aqui ele pegou o vulgo micarife e cruzou com um macho de fêmea de micarife com um macho de Moscou, e temos essa inscrição. Então parece um snake skin, mas que não é, que no fundo ele continua prateado. Ele tem a nadadeira preta e às vezes ele tem a cabeça preta também com as nadadeiras amarelas. Então você vê, se você cruza coisa com coisa, desde que você saiba o que você está fazendo, você consegue produzir um peixe. A ideia do estudo da genética para nós criadores é que a gente consiga chegar onde os asiáticos chegam de forma mais rápida, não ao invés da tentativa e erro. Né? Depois você vai saber como você vai fazer para fixar isso, como você vai fazer para produzir o peixe que você quer, aquele peixe de tão sonhado que você queria, né? Você pode chegar lá mais rápido. Temos ainda aqui outras caras novas. Tá? Esse grupo aqui é um grupo que é um gene recessivo para todos os lepidófilos, tá? E eles fizeram ele blau, então ele fica com essa cara aqui. Esses pontinhos pretos aqui são os olhos dos filhotinhos que estão dentro dos ovos da fêmea lá dentro. Tá? Esse gene aqui é um gene que eles estão separando recentemente, que eles denominam metálica, não metálica, é japonês falando, é metálica. Tá? E ele, o que ele tem? A característica dele, essa cor esverdeada aqui. Até hoje nós não tínhamos uma cor tão esverdeada, tão viva assim. Existe um gene que eles separaram agora, que eles chamam de red-chested ou amolite. Vocês conhecem aquele Plati Globo que deu no Brasil há um tempo atrás, que era um Plati que tinha todo riscado de vermelho, parecendo um tigre? Não sei se vocês lembram. E inspirado neles, eles separaram esse gene e depois agora desenvolveram um gene inteiro laranja. Tá bom? Esse mesmo gene é esse gene que se expressa aqui, ó. É o gene amolite mais o lazuli no X. E aí eles criaram esse grupo e eles chamam esse grupo aqui de grupo tetracardinal, inspirado no neon tetra, no tetracardinal que a gente tem aqui no Brasil, que a gente exporta tanto. E agora a gente está comprando deles de volta, né? Que a gente comprou o Pino, comprou o Fel, comprou outras mutações deles. Esse daqui é um Santa Maria com Japandu, também no X. Tá bem? Esse daqui é uma mistureba de magenta com Moscou e Ember. Tem esse grupo aqui, Orange Line, que eu perguntei ontem para você, eu pensei que era esse peixe, eu falei, pô, você já tem esse peixe aqui? É um peixe que eles estão começando a criar agora e bem provavelmente porque eles vão colocar uma cor em cima ou uma cor embaixo dele, para ficar um grupo com as linhas. Isso daqui ó, é a expressão de um gene do micarife, aquele estrojo metal, que é aquele metal prateado do micarife, com magenta. Ele fica com essa cara aqui. E um Santa Maria com Engler também. E aí eu vi essa expressão dos pontos vermelhos que eu achei que ficou parecendo um negócio muito legal. E a dúvida é, quando a gente está no mercado e criando grupo, para o lojista, o que importa é o peixe bom e o peixe que vende. O peixe bom é o peixe que para na quarta dele 2, 3 dias, ele vende os 50 que se entrega para ele. Né? Se nós formos pensar em termos de mercado, então como seria o mercado no Brasil? Como que a gente poderia sonhar ou criar um peixe para poder chegar nesses peixes que o pessoal está cruzando e está chegando. Né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui de alguns peixes que o mercado asiático não acendeu. Aquele peixe ali não é um buque, tá bom? O peixe não é um buque. Aquele peixe é um acaradisco véu. Só que o acaradisco véu lembra muito a carabandeira. Então, para o asiático isso não é interessante, porque o carabandeira é barato demais lá. E o cara vai criar um disco bom, um disco barato, para ele não interessa. Então ele criou, ele tirou foto, sabe que tem, sabe que existe isso, e ele mantém para ele, porque o mercado ainda não aceita isso. Okay? Esse outro grupo aqui ó, é um exemplo de ferromelanismo, igual as Molinésia chocolates. A Molinésia chocolate tem olho vermelho, ela tem um pouco de melanina, mas tem expressão de melanina também. É de uma linha magenta, de um criador lá da Europa, só que esse criador aposentou e ele perdeu essa linhagem. Para quem ele passou, ninguém mais conseguiu manter. Então é um peixe que talvez a gente não consiga ver mais tão logo, tão breve. Um bottom sword de Moscou também. É um peixe que aconteceu uma vez e depois não conseguiram tirar mais. A expressão do amarelo junto com o
vermelho e num selvagem assim. O criador ele cruzou 50 vezes esse peixe, todas as ninhadas, todos os peixes não saíram igual ao pai. Ele chora até hoje. E esse criador pegou um Ralph Tuchego e colocou metal. Por que ele não quis criar mais esse peixe? Porque esse peixe lembra muito o Santa Maria. Então é muito mais fácil criar Santa Maria do que você trabalhar com 2, 3 genes ao mesmo tempo. Você cria um que está em cada Y. E a grande vantagem de você trabalhar com genes que estão no gene Y é que todos os machos da gene dele vai ter o mesmo padrão de corpo. Então você só precisa trabalhar na nadadeira, você só precisa escolher a fêmea. A maioria dos padrões da nadadeira está no gene X e a maioria do padrão de corpo está no gene Y. Fora isso, tem um ou outro gene opcional que você precisa trabalhar com eles. Mas se você for pensar em sonhar em criar um peixe, então leva esse conceito básico. A maioria dos genes estão no Y, já estão Blue, Coral Red, Ralph Tuchego, o Snake Skin, que mais? Metal, né? Todos eles estão no Y. Então todos os filhotes desses peixes machos vão ter essa característica. Agora a nadadeira depende da fêmea. Se você não tiver uma fêmea boa, que nem a fêmea do Ralph Moon, se você não tiver uma fêmea boa, você não vai tirar um Ralph Moon bom. Ok? Eu ia colocar uma foto aqui, vou colocar uma foto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui de um peixe que. Deixa eu. Eu queria a opinião de vocês. Desse peixe. Está vendo quando a bifurcação acontece nos raios, além do Ralph Moon, ele acaba ficando algo parecido com isso daí, ó. Isso é um peixe com uma espada, que eles estão selecionando do véu, e do véu agora eles estão transformando em períodos que tem mais bifurcação. Então, será que o mercado está pronto para isso? Será que o mercado vai cair? Eu estava discutindo isso ontem com alguns criadores que eu encontrei ontem aqui. A gente estava falando, pô, antigamente recebia as entradas do show, tinha muito peixe em Moscou, e hoje nós não temos tanto em Moscou, né? O peixe da moda, né? E na década, no final da década de 80 já existia Ralph no Brasil, e aí ele saiu de moda, e depois agora ele está voltando com força. Então, será que a gente, como é que é o peixe que o mercado brasileiro vai aceitar? Será que a gente tem trabalhado os peixes para que a gente consiga vender mais, se é o seu propósito criar peixe para vender, ou se é o seu propósito criar peixe para ter uma espécie nova, uma raça nova, né? Será que a gente não está esquecendo de fazer alguma coisa, até porque guppy a gente acha em qualquer rio aqui no Brasil, né?
E nem todos os genes foram descritos, né? Nem todos os padrões de cores foram descritos, tanto que os asiáticos e europeus continuam pegando grupo selvagem de qualquer lugar do mundo e separando os padrões e criando raças novas, e a gente vai lá e só compra. Então é um desafio para nós, inclusive para mim, pegar e tentar estudar um pouco mais isso e trazer um pouco mais de grupo e falar, agora nós temos um grupo definitivamente brasileiro. Mas aí sim a gente, o CCG consegue criar uma regra do grupo brasileiro. Senão a gente sempre vai ficar trazendo de fora e reproduzindo aqui, trazendo de fora e reproduzindo aqui. Mas eu acho que a gente tem um potencial muito maior, até porque o clima nos permite, a gente tem, e o grupo tem um peixe que tem uma variabilidade tão grande, que a gente consegue de repente criar os nossos grupos. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço a presença de todos. Agora eu queria abrir para umas 2 ou 3 perguntas, no máximo, por questão de horário, para não atropelar também o próximo palestrante. Professor, eu tinha só uma explicação técnica. Eu tenho uns moscobrecs. Sim. Eu peguei, eles nasceram, extraem, e depois começaram a ficar escuros. E você olha o corpo e a cauda dele, parece que é a mesma cor preta, mas na verdade é meio desbotado o corpo, como fosse um cinza muito escuro. Tá. E na dorsal as bolinhas pretas e um branco. O que é isso? Tá bom. Eu vou contar para você um pouco da história do Moscou. Tá bom? O Moscou, ele tem esse nome porque surgiu na Rússia, não surgiu em Moscou necessariamente. Tá bom? E eles criavam um peixe chamado snake skin. Você conhece o copo, né? Apareceu o primeiro snake skin com um lábio preto. E eles separaram esse peixe diferente e começaram a criar. Até que esse lábio preto virou o que a gente conhece hoje como metal. Tá? A partir do metal, eles colocaram esse metal no HB. E depois eles acharam um HB, uma fêmea de HB, que permitia que essas cores meio que parecessem que se fundissem. Então você está vendo, tem um gene Y, que é o metal. Temos o gene do X, que é o nigrocaudatus, e ainda temos um outro gene, ou não sei se eles são mais pares de genes, essa discussão está em aberto, que permite que isso aí fique como se fosse uma cor uniforme. É bem provável que teve uma recombinação gênica, uma segregação, e você perdeu um deles. Por isso que esses pontinhos brancos e pontinhos pretos, que veio do snake skin, e o corpo, metade do corpo que está meio claro, é provável que pegou o nigrocaudatus 1. O nigrocaudatus 1. Porque o nigrocaudatus, que forma o HB, tem 1 e 2. O 1 é mais claro. E o 2 é mais claro. Essa parte do corpo cinza não é grey? Não. Isso tá bom. É o HB que segregou. Porque me falaram que era grey e eu descobrei. Então eu fiquei em dúvida. Não, grey é cor de pele. Grey é cor de Não pele. tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o padrão. Obrigado. Não. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho dos criadores quando ele pega uma linhagem, nós conversamos, aí ele desconstrói e constrói ela de novo. Sim. Porque o criador não tem muita noção disso aqui no Brasil. Eles criticam isso. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco disso, da importância disso. Tá. Eu também sou da sua. Eu penso igual você, viu, Rodrigo? Quando eu pego algum peixe de fora, eu cruzo com tudo para desconstruir ele. Né? Primeiro porque você precisa saber entender, eu entendo dessa forma, você entender como aquele peixe foi feito. Né? O que ele cruzou, por que ele cruzou por quê? Por quê? Vamos supor que algum dia você perdeu esse peixe. Ou todo mundo parou de criar porque a moda passou. Né? Vamos supor que algum dia a moda do Ralph Moon passe de novo. Ou e volte agora a ter aqueles antigos King Cobras. Né? E quem não sabe como o peixe foi construído, dificilmente vai conseguir refazer ele, senão a única saída seria trazer de fora.
Sendo que todos, acho que quase todos os genes de Santa Maria a gente não tem, mas quase todos os genes nós temos aqui no Brasil, e isso é possível a gente reconstruir. Que nem o Juvenal estava aqui ontem, ele falou, e agora eu vou cruzar macho de Moscou com fêmea de Magenta, isso vai fazer forma inconexa. Que na década, no começo dos anos 2000 era uma febre, todo mundo comprava forma inconexa. E hoje nem aqui aparece no show. Mas quem tem Magenta ainda consegue criar. Sabe? Assim, a gente vê um grupo muito complexo, né? Tem várias formas, vários padrões, várias cores básicas. Só que aí você vai olhar no microscópio, você vê que na verdade é tudo um arranjo simples de células simples, são células coloridas. Sim. Será que nós não conhecemos como a genética, a gente sabe que existem genes que fazem os padrões, mas a gente não entende como o gene faz o proteína e faz o padrão. Sim. Será que o gene, na verdade, a genética disso é muito simples, igual são as células, tipo, na verdade, cor de pigmento, distribuição de células, ou é uma coisa tão complexa igual a gente vê assim? Será que é uma coisa simples que se complica ou é uma coisa complexa Que a gente simplifica? Tá. Essa pergunta, a próxima pergunta. É uma pergunta muito difícil de responder, eu também não vou saber responder, Pedro. Porque, por exemplo, na minha função e dos outros professores que vão falar aqui, a nossa função é pegar uma coisa muito complexa e transformar numa linguagem muito simples para que todos entendam. Quando a gente fala de padrão de cor, para quem é criador, o importante não é tão aprofundar tanto, até porque não faz sentido você saber que o ribossomo mudou ali, e aí por causa desse caminho que mudou a melanina lá no fim. Para ele, o importante é só o fim e o padrão final. Né? Mas para quem você que estuda, que pesquisa genética de peixe, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, eu não sei se até que ponto nós podemos levar esse conhecimento. Eu acho que eu não tenho como obrigar você a estudar mais, eu não tenho como obrigar o criador que não estuda a estudar. Né? Isso vai de cada um. Mas o que eu posso fazer no máximo é trazer o que temos hoje em discussão entre os criadores. Agora, saber o quão complexo isso eu não faço a menor ideia. Porque até então, há um tempo atrás, eles trabalhavam albino como acinazinho. E depois você cruza um albino com albino e de repente sai normal. Não deveria sair normal se fosse pela genética mendeliana simples. Né? Então aí começaram a dizer, então deve ter alguns genes no processo de formação de melanina, que são dois pares separados. E aí eles vão explicando a teoria. Então pode ser que de repente isso que eu estou falando hoje, do purple, que há um tempo atrás eles pensavam que o purple ele era um outro gene. Eram 3 pares de genes. E hoje sabem que são 2 pares. Então assumindo que é 2 pares, porque os cruzamentos testes têm dado naquela tabela mendeliana, naquela proporção. Então, é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, e talvez eu não tenha nessa vida. Mais alguma pergunta? Vamos. Tá. O senhor falou do mercado da moda. Eu, quando comecei a criar lá uns 15 anos, eu reparei que muitos dos grupos que existiam na época, Esmeralda, cheguei no Brasil, Esmeralda, não acha mais lugar nenhum no Brasil, talvez no mundo. Esmeralda Isso a pessoa tem que fazer de novo ou virar moda para voltar. Ele some, simplesmente some. Some. Quantos peixes você já viu no aquarismo? Sai do grupo. Quantos peixes você viu no aquarismo? Vinho e sumiu. 50 talvez. Muitos peixes, não é? Muitos peixes. E é assim. Os próprios Moscou no 2006 aqui, no 2004, eram os Moscous imensos, fortões, Alexandre Bonfim, o Rodrigo Finantes, mas alguns criavam. Era um Moscou extremamente difícil de você ver. Hoje os Moscous grandes, eles não são mais daqueles padrões, a cauda é enorme, a dorsal, mas não é aquele padrão daquele jeito. Naquela época, Os padrões são mais aqueles de Moscou, são vários. Os padrões eu vou extrapolar, vou meio que viajar um pouco. Pega o corte da camiseta que a gente usa. A coisa vai mudando. Às vezes lembra o passado, mas às vezes não tem nada a ver.
Então, a criação de peixe, os criadores que dependem disso, eles vão criar aquilo que vende. E hoje, para reforçar as áreas, para segurar o caudal maior, né? Eu vi uma pessoa falar, aumentou a área, você está reforçando essas áreas, o peixe suportar melhor o peso da cauda. Os caras chegam a esses detalhes, né? Então, aí é quando você tem que comprar, consegue controlar isso, né? Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok. Pessoal, agradeço de novo a oportunidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que fora a fora seja muito criativo para vocês influenciar. E está aqui no Facebook. Se vocês procurarem por esse Yuji Yamaguchi, vocês vão me achar. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, falar, olha, eu estou sonhando com esse tipo de peixe, será que dá para construir? Não dá, compra do Rodrigo, pega o peixe de tal pessoa, pega o peixe de tal pessoa, você vai conseguir fazer. Mas aí você precisa ter um hábito também de ser um pouco mais metódico, de anotar. Né? Eu queria agradecer em nome da CCG, Rodrigo. Só ressaltar uma coisa. Pode falar, pode. E agradecer, foi muito assim gratificante, eu aprendi muito, eu acho que a gente vive a vida toda aprendendo. Não existe ninguém que sabe tudo. Sim. Essa é uma presunção. Então eu agradeço, gostaria de ter mais aulas desse tipo futuramente. Tá? Nós vamos fazer sempre. Facebook tá aí também. O Yuji vai ser um dos que vão estar aí dentro da disponibilidade dele, né? E eu agradeço também o Yuji que veio aqui, o esforço danado, chegou aqui ontem na correria, né? A gente não tem condição ainda de ter assim uma ajuda de custo ainda, né? Para isso, ele veio com o dinheiro dele, fazendo todo o esforço para exatamente poder difundir o hobby para a gente e trazer esse conhecimento que ele traz aí, que ele faz aí todo dia, né? Essa troca de informação com o pessoal lá de fora, quer dizer, está trazendo isso tudo mastigado para a gente. Então isso aí não tem preço, né, gente? Então, te agradeço pessoalmente, Obrigado. em nome do clube. Só ressaltando em questão que ele falou dos moscous, que era mais importado, eles saem por causa do mercado mesmo, tem como voltar eles novamente, agora na casa. Depende do marketing. Depende do marketing. Então isso é fácil de fazer. Tamanho é relativamente fácil. Só acho que os asiáticos estão mais na frente do que os americanos nessa tecnologia de avanço. A criar novas espécies. Em termos de asiático e americano, eu entendo que o mercado asiático é muito mais consumista que o americano. O americano é um pouco mais tradicionalista. Então, criar monteiro para eles está bom. Eles estão felizes assim. Agora, o japonês, para você ter uma noção, os números do aquarismo no Japão, a média de 2 aquários por cabeça, por pessoa na população japonesa. A média. Tem uns caras que saem dessa curva, tem 10, 12 aquários, tem gente que tem raia, pirarucu no aquário no Japão. São meio doentes, na minha opinião. O Japão que tem um espaço desse tamanho, o cara criar um pirarucu na casa dele. Mas, voltando ao assunto do clube, o japonês, como ele tem esse perfil de ser muito consumista, de ser muito novidade, então o mercado chinês, tailandês, malaio, e o próprio japonês, eles investem muito em novidades. Mas as novidades deles não fogem muito, nunca sai uma espécie nova assim do nada. Eles vão mudando. Então faz Japan Blue, Aquamarine, eles chamam de Aquamarine quando vira Delta, né? Então Aquamarine mosaico, Aquamarine glass, Aquamarine, e isso são as novidades dele. Como se fosse assim, ó, Fiesta 4 portas, Fiesta cinza, Fiesta vermelho. Por aí vai. Ok, muito obrigado, pessoal. Eu não vou poder apresentá-los agora, quando acabar a palestra, infelizmente, porque eu não vou sair daqui em alguns minutos do aeroporto, então estou saindo correndo para lá agora.